Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de um dos conceitos mais interessantes ou mais motivadores, talvez, da orientação a objetos, ou provavelmente o conceito pelo qual a orientação a objetos é bastante conhecida, né, que é a ideia de herança. Vocês já ouviram falar de herança? Já ouviram essa palavra em algum lugar? No contexto de programação, é claro? Não? Beleza. Hoje a gente vai começar então a discutir esse conceito. Para quem já ouviu, vai relembrar então. Bom, vamos começar imaginando a seguinte situação. Na verdade, não é uma situação do outro mundo, é uma situação que a gente já tem visto, vamos dizer assim, nas aulas e nos exercícios que a gente vem fazendo aqui. Então a gente tem hoje, se a gente olhar para os exercícios que não só a gente mostra em sala a solução, ou usa como exemplo em sala, mas passa para vocês fazerem também os exercícios, a gente pode considerar que no mínimo a gente tem uma aplicação bancária aí simples, que por enquanto tem essa classe conta aqui, certo? Todo mundo viu já a classe conta, não viu a definição dela? Está cansado até de ver, se duvidar, né? De tanto que a gente já falou dessa classe conta e de tanto que a gente ainda vai falar. Pode esperar. Pois não? A luz? Posso apagar a luz, vai ficar melhor. Virou? Beleza. Então a classe conta ela tem hoje dois atributos, certo? Número e saldo. Não é isso? 4 métodos: creditar, debitar, get saldo e get número, não é isso? Beleza. E a gente pode pensar também que a gente tem uma classe banco. Que para simplificar por enquanto o conceito que a gente vai ver hoje, vamos considerar que banco tem um array de contas. Vocês lembram de array, não lembram? Vocês lembram também daquela classe repositório contas array, não tem no exercício? Que era para fazer uma classezinha que tinha lá um array de contas e você inseria uma conta, remove uma conta. Vocês fizeram esse exercício ou não? Tem que fazer. Não vai adiantar nada você chegar aqui sem ter feito esse exercício. Eu já disse isso. Você vai aprender a programar programando, praticando. Por mais teoria que você entenda, botar a mão na massa faz sentido. Vai te dar outra noção, né, para resolver os problemas e tal. Mas vamos lá. No mínimo, mesmo para quem não tem feito a classe, esse exercício repositório de contas, olha para cá, preste atenção aqui. Senão você pode se perder aí. Mas você consegue imaginar uma classe banco que tem lá um array de objetos conta, não consegue? Você não sabe o que é um array de conta, não sabe? Ou não? Quem não sabe, vídeo aula de arrays lá. Tá lá no site da gente no YouTube também, não tá? Aula de arrays, dá uma olhadinha na aula de arrays lá para relembrar. Então é um conjunto de contas que o banco armazena e manipula essas contas. Então, eu, por exemplo, se eu quiser fazer um crédito numa conta, eu tenho que pedir para o banco creditar e dar o número da conta e o valor a ser creditado, certo? Porque o banco vai fazer o quê? Vai percorrer esse array de contas, procurando pela conta que tem aquele número, e se achar essa conta, a conta com aquele número no array, eu vou e credito o valor que foi solicitado naquela conta. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar. Então a situação, vamos considerar que a situação que a gente tem hoje é esta, certo? Então tem um objeto conta, que eu credito R$20 nele, então o saldo vai ser alterado em R$20 aqui, certo? Quando eu faço o crédito de 20. Tranquilo? Só que agora vai surgir um novo requisito na nossa aplicação. O dono do banco, o banqueiro lá, vai dizer, eu preciso que você implemente um conceito novo, um requisito novo, uma funcionalidade nova na sua aplicação, que é o seguinte: o meu banco, além de ter contas, ou contas correntes, vamos dizer assim, precisa ter poupança. Que a ideia é que é um tipo de conta que rende juros uma vez por mês, não é isso? Todo mundo aqui entende o que é uma poupança, não entende? Não falei que você tem uma poupança com muito dinheiro, não. Você entende o que é uma poupança, certo? É um conceito que pra gente é fácil de entender. É uma conta que tem também lá, provavelmente, saldo e número. Então essa aqui é a cara de uma poupança. Tem saldo e tem número. Também eu posso creditar, também eu posso debitar numa poupança. Só que tem uma coisa diferente, diferente do que a gente tinha hoje com uma conta comum. Que é o quê? Vai ter que ter uma operação render juros. Que uma vez por mês o dono do banco vai lá
e chama essa operação para render juros numa poupança. Provavelmente passando uma taxa de juros. Então o funcionamento é mais ou menos o seguinte, ó. De novo, agora a gente tem aqui um objeto poupança, certo? Não é mais conta não esse objeto. O objeto conta não tem o método render juros, certo? Só quem vai ter render juros são poupanças. Creditar R$20 na poupança, do mesmo jeito que em conta, muda o saldo somando 20. Então creditar na poupança é do mesmo jeito que creditar na conta. Não faz diferença. Só que a diferença então que tem em poupança é, eu posso agora chamar a operação, chamar o método, render juros de um objeto poupança. Eu passo uma taxa de juros, nesse caso aqui 0,01 é 1%, certo? E o que eu vou fazer é aumentar o saldo da minha poupança, tá aqui, ó, em 1%. Então foi feito um crédito de 1% de juros, vamos chamar assim, quando eu executar esse método render juros. Tranquilo? A ideia qual é? Sim ou não? Balança a cabeça aí, pelo menos, para eu achar que você está entendendo. Então, a gente vai ter que implementar uma classe, certo? Que vai chamar poupança, e essa classe vai ter que ter essas funcionalidades aí. Como é que vocês acham que a gente devia implementar essa classe? Alguma ideia? O que a gente sabe até aqui? Vamos devagar. O que a gente sabe até aqui? Como é que eu implementaria essa classe poupança? Então, ó, eu vou criar uma classe poupança que, como qualquer classe em Java que tem atributos, vai ter um construtor, certo? Toda classe que tem um atributo tem que definir um construtor, por quê? O que é o construtor mesmo, gente? É um método lá especial que só tem a responsabilidade de inicializar os atributos. Se a minha classe tem atributos, tem que ter o construtor. Atenção, eu estou mostrando aqui uma visão de todos os métodos da classe, sem mostrar as implementações. Só para você saber quais são todos os métodos que vão estar nessa classe. Isso aqui não é um programa válido Java, certo? Eu tenho que programar ele. Só estou dando uma visão para você. Tranquilo? Vou mostrar ainda os atributos, como é que programa esse construtor, como é que programa esses métodos todos. A gente vai já chegar lá. É o estilo de exposição da gente aqui, normalmente é esse. Antes de mostrar os detalhes de uma classe, a gente mostra só os serviços dela para a gente já entender o que é que ela vai fazer. Beleza? Sim ou não? Balança a cabeça aí, ó. Isso, beleza. Então vamos lá, de novo. A classe poupança vai ter um construtor, que tem que ter o mesmo nome dela. E eu estou dizendo aqui que ela vai receber um string como parâmetro. Vocês lembram que poupança tem saldo e número, né? Também. Provavelmente esse string vai ser usado para inicializar o número da poupança, certo? Faz sentido, não faz? Beleza. Vai ter, ó, do mesmo jeito que conta tinha, vai ter creditar, debitar, get número e get saldo. Esses métodos vocês também já deveriam estar carecas de saber como é que eles funcionam, certo? E aí tem a novidade, render juros, que recebe um valor real aí, um double, que é a taxa de juros que vai ser usada na hora que eu pedir para render juros. Tranquilo? Vamos ver agora a implementação da classe. Então, ó, a classe poupança D, a gente está chamando de poupança D, por enquanto, essa classe. Ela tem, ó, atributos, número, saldo, o método creditar, o construtor e os demais métodos estão aqui nessas reticências. A gente está escondendo por enquanto. Aí a pergunta é, até aqui, tem alguma coisa diferente da classe conta? Hein, gente? É igualzinho o código que a gente escreveu lá na classe conta, né, não? Certo? Aqui é que vem a diferença, ó. O que é render juros de uma poupança? Me dê uma taxa de juros, que eu vou calcular saldo vezes a taxa, ou seja, qual é o juros que vai ser rendido, e vou creditar em mim esse resultado aí. Dis.creditar, chama esse método, né, não? E soma ao saldo esse valor que eu passar como parâmetro. O que é que eu estou passando como parâmetro? Saldo vezes taxa. Ou seja, se eu passar 0,01, eu vou calcular 1% do saldo e vou creditar nessa poupança 1% do saldo. Tranquilo? Perguntas? Por enquanto, tem alguma coisa estranha aí? Vocês estão achando ou não? Tá tranquilo isso daí? Hã?
Fala? Não, tá tranquilo, a gente está chamando o método um pro outro, mas não é estranho. Beleza, mas assim, a programação da classe programa, da classe poupança, desculpa, tem alguma coisa estranha nela? Hein, gente? Oi? Os atributos, o que é que tem eles? Fala alto. Tenha fé, rapaz, diga. Veja, não tem nenhum erro de compilação aqui, tá? Eu estou perguntando conceitualmente. Vocês não estão achando estranho eu criar uma classe que é praticamente uma cópia da outra classe, não? Estou duplicando a informação. Ó, uma regra de ouro. Toda vez que você escrever um código que é igualzinho a algum outro que você já escreveu, não necessariamente isso é um erro, mas o termo técnico é cheira mal, certo? É o termo técnico em inglês mesmo, isso aí, bad smell em inglês, tá? Então, há um indício de que você poderia melhorar esse código. Normalmente vai ter uma alternativa para você evitar ter um código duplicado. Ou seja, um algoritmo que faz a mesma coisa, em vez de você replicar ele em vários lugares diferentes, o que é que você pode fazer? Você pode criar um único método que faz aquele serviço específico e nesses lugares diferentes, ao invés de colocar lá o algoritmo todo, chama esse método que faz esse serviço específico aí que você está querendo. Como, por exemplo, procurar uma conta numa rede de contas. Eu precisaria usar isso aí em vários métodos do banco. Eu posso criar um único método, procurar conta, que dado o número da conta, varre o array e retorna a conta. Isso aí vai ser usado pelo método creditar do banco, debitar do banco, transferir, saldo, certo? E eu não duplico informação. Isso é só um exemplo. Então, o que a gente está vendo aí que está duplicado? Os atributos são iguaizinhos os de conta. O construtor eu não mostrei, o debitar, o getSaldo e o getNúmero eu não mostrei, mas são iguaizinhos. E o creditar está aí, a gente está vendo, é idêntico ao creditar de conta. Certo? Oi. Não, calma lá. Cuidado. Eu dei o exemplo do método para você entender o que é a história de perceber um mau cheiro, que é ter código duplicado, e como resolver ele com o que a gente sabe até aqui. Então, se você vê um algoritmo se repetindo em vários lugares, você pode criar um método que de forma mais focada se preocupa só com esse algoritmo, e ao invés de replicar esse algoritmo em vários lugares, você chama esse método em vários lugares. Porque no dia que você precisar mexer nesse algoritmo, vai mexer num único ponto, todo mundo que usa aquele algoritmo já vai ser afetado automaticamente. Foi isso que eu disse. Vamos ver daqui a pouco como é que a gente vai resolver esse problema aqui. A gente vai construir essa solução aqui, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Então a gente já... Alguém falou? Isso é até porque se você fosse mudar o método concretar para algum motivo. Como é que é? Não entendi. Se você fosse mudar o método concretar, você ia sair mudando como seria. A pergunta foi, quer dizer que se o banco mudar a lógica de como fazer um crédito na conta, né? Considerando que todas as contas deveriam fazer crédito do mesmo jeito, isso você está corretíssimo. Se eu mudar a lógica de como fazer um crédito, eu teria que sair mudando nas diversas contas diferentes. Tá? Mas o problema ainda é um pouquinho maior que esse. Eu tenho exemplos que são mais problemáticos do que esse daí. Vamos olhar eles aqui agora? Então vamos lá. A gente só viu que eu criei uma classe nova e que, sei lá, 80%, 90% quase do código dela, ou mais até, está duplicado. É igual de conta. Isso cheira mal, mas isso não é o único problema. Talvez não seja nem o maior problema. Aqui, ó, um outro grande problema. Eu não tenho só a classe conta no meu sistema. Eu tenho a classe banco, por exemplo, que manipula contas, não é isso? Que tem lá uma array de contas, que tem métodos para acreditar, debitar, ver o saldo, transferir entre contas, não tenho? Eventualmente eu vou ter inclusive outras classes que também vão manipular conta. A gente simplificou no começo da aula de hoje a aplicação bancária para ter só a classe banco. Mas eu mesmo falei, lembra da classe repositório? Vocês vão ver mais para frente que na aplicação mais realista eu teria várias outras classes que manipulariam conta. Que banco usa uma classe, que usa outra e assim vai. A gente vai chegar lá com calma. Então, mesmo simplificando agora, olhando só para a classe banco, vocês vão perceber o seguinte. Para que o meu banco trabalhe também com poupanças, eu teria que ir na classe banco e criar uma rede de poupanças, não é não? Eu tenho que ir na classe banco e criar um método creditar que varre o array de poupança e acredita na poupança e assim por diante. Então, a própria alteração da classe banco para trabalhar com poupança seria bem problemática. Olha aqui, ó. Vamos ver como é que seria. De novo, mostrando só a visão geral. Mas, ó, de cara, lá na minha classe banco, eu tenho hoje um método cadastrar, que eu dou uma conta,
e ele coloca essa conta no array de contas e incrementa o índice. Lembra disso? Como é que eu ensino um objeto no array? Olha lá a aula de array de novo. Só que aí, ó, se eu quiser trabalhar também com poupanças, provavelmente eu vou ter que ter um array de poupança, um índice para poupança e um método cadastrar que recebe uma poupança, coloca essa poupança no array de poupanças e incrementa o índice de poupanças, certo? Mesma coisa para acreditar. Olha aqui a programação, ó. Estou duplicando o código, não estou não? Array de conta, array de poupança. Índice de conta, índice de poupança. São os atributos de banco agora. Cadastrar conta e cadastrar poupança. Qual é a diferença desses dois métodos, a menos de que um cadastre poupança e outro conta? O resto é igual, a lógica é a mesma, não é não? E por aí vai, ó. Olha o método que é privado, que é o método auxiliar, que é exatamente aquilo que eu falei, que o método só, eu escrevo uma única vez como é que eu procuro uma conta no array, e isso vai ser usado por outros métodos do banco. É esse método aqui, ó. Ele é privado porque ele é interno, só a classe banco vai usar ele. Ninguém pode chamar esse método fora de banco, tá? O que é que ele faz? O algoritmo aqui, ó, vai varrer o array de contas, procurando por uma conta que tem esse número aqui. Aqui, ó. Pega o índice I do array de contas, pergunta o número da conta desse array e compara com o número que foi passado como parâmetro, certo? Certo, gente? Vocês já viram provavelmente esse algoritmo aí em algum lugar, né? Lá na aula de array tem um exercício, tem a solução. Quem teve o cuidado de tentar fazer o exercício, de olhar a solução, já viu isso. Não é novidade. Tá? Mas o que a gente faz aqui é ter um loop, basicamente, que varre o array de contas, incrementando essa variável I aqui, ó. E isso faz com que ela vá da posição 0 até o final do array, ou até eu achar uma conta, ou até terminar as contas de um array, melhor dizendo. Perguntando, a conta que está na posição I, o número dela qual é? Esse número é igual ao número que eu estou procurando? Certo? Se for, retorne para mim essa conta, aí eu retorno aqui embaixo a conta, ó, se for. Eu coloco a conta na resposta, na variável resposta, e retorno ela aqui embaixo. Depois você pode olhar com calma para esse código aí. Vocês têm alguma dúvida? Quer que eu explique com calma esse código aí ou não? Todo mundo entende esse algoritmo de varrer um array de contas? Se quiser, eu explico. Com mais calma. E aí? Vocês é que mandam. Ah, sim. Custa, rapaz? Pedir para explicar? Não custa. Sérgio, explica aí. Vamos devagar, então. Ó. Uma variável aqui inteira I, que vai ser a variável que eu vou usar para percorrer o array. Olha para cá. Olha para cá. Tem uma variável aqui booleana, chamada show, que inicialmente é falso, que eu vou usar ela para dizer quando eu achei a conta que eu estou procurando. Por enquanto eu não achei ninguém, então ela é falsa, certo? Tranquilo? E uma variável resposta, que eu vou usar para retornar a resposta no final. Como o método procurar retorna um valor do tipo conta, a variável resposta é do tipo conta. Isso, por sinal, é uma dica de programação também. Toda vez que você tiver um método que retorna um valor, se esse método for ter um algoritmo um pouco mais complexo, declara uma variável resposta do tipo que vai ser retornado, inicializa ela com alguma coisa aí, e o algoritmo desse método vai ser todo com foco em preencher a resposta com o que deve ser retornado. E o último comando desse método é return resposta. Isso facilita o entendimento. Isso aí evita que você tenha os comandos return no meio de um while, de um for, do algoritmo lá, que pode confundir o entendimento. Certo? É um estilo de programação, é uma dica de programação aí. Tá? Aí vamos lá, 3 variáveis então. Então, ó, começa aqui, while, ou seja, enquanto eu não achei, a exclamação não é a negação, né? Achou tá falso. Quando eu nego, fica true. True e qualquer coisa, vai ser essa qualquer coisa que vai determinar o resultado da expressão, né? Enquanto a expressão toda for true, eu continuo no while. O nome da variável achou é proposital. Para a gente poder ler assim. Enquanto eu não achei e a variável I for menor que índice C, então se meu array tem tamanho 1000, eu não preciso varrer da posição 0 até a posição 1000. Basta eu varrer de 0 até antes de índice C. Por quê? Oi? Porque o índice C, o que ele serve mesmo? Ele guarda a próxima posição livre do array. É assim que a gente usa esse algoritmo aqui.
Então, quando eu começar a criar um array do zero, vazio, o índice C vai ser igual a zero. Quando eu cadastrar a primeira conta, vai colocar na posição 0 e incrementar o índice C. Não é isso? Então vai estar na posição 1. Quando eu for inserir outra conta, coloca na posição 1 e incrementa o índice C para 2. E assim vai. Então o índice C ele vai guardar sempre a posição onde eu vou inserir a próxima conta, ou seja, a próxima posição livre do array. Se o array tem o índice C igual a 10, significa que tem objetos inseridos da posição 0 até a posição 9, certo? 10 é a próxima livre. Então, quando eu for varrer o array, se eu estou usando esse índice C para me ajudar, quando eu for varrer o array, independente do tamanho do array, eu vou procurar a conta sempre de 0 até antes de índice C. Então, a minha variável i aqui, que é que eu vou usar para varrer o array, ela começa com 0 e ela vai no máximo até antes do índice C. Se o índice C for 10, ela vai até 9 só. Quando ela for igual ao índice C, vai ser falso. Qualquer coisa i falso dá falso. Então eu paro o while, certo? Tranquilo, pessoal? Diga lá, pergunta. O índice C, se eu tivesse aqui, vai aparecer um nível Vamos lá. A pergunta foi: o array tem tamanho 1000 e eu já inseri 1000 contas. Certo? Não é isso a sua pergunta? Qual é o valor do índice C? 1001. O índice C é um valor inteiro, ele não está apontando para canto nenhum, cuidado. Certo? A sua pergunta foi: o índice C está apontando? Não, o índice C é um valor inteiro. Claro que se eu tentar inserir uma próxima conta, se o meu código de cadastrar não tomar esse cuidado de não deixar estourar o tamanho do array, o que é que vai acontecer? Eu vou tentar inserir na posição 1000 que não tem ninguém. Só tem de 0 até 999, 1000 contas. Na posição 1000, não é que não tem ninguém, na posição 1000 está fora dos limites do array. Vai dar um erro em tempo de execução. Vai dar um erro dizendo assim: você acessou a posição inválida do array. Aborta o seu programa lá, certo? Provavelmente. Tranquilo? O índice C não aponta para nada, é só um número inteiro que eu uso para me ajudar. É um número, um valor inteiro que eu uso como uma referência de onde é que eu vou começar a inserir e até onde eu preciso varrer o array se eu for procurar alguém. Para isso que eu uso o índice C. Tá? No seu método lá, no seu algoritmo de inserir uma conta no array, pode ter uma pergunta lá antes de inserir. O índice C é menor do que o tamanho do array? Porque se for igual, já encheu. Se for 1000, o índice C já encheu. Então, se for menor que o tamanho do array, eu vou lá e insiro. Se não for, eu posso ou gerar um erro e dizer, não dá para inserir mais ninguém, ou eu posso tomar uma atitude que é, crio um array maior, copio todo mundo desse array atual para esse array maior e passo a usar o array maior. Coloco o array maior por cima do atual no atributo, certo? E aí vou lá e insiro. Ok, continua funcionando. Tá? Então depende do que você quiser fazer. Teria que ter esse tratamento aí no método que cadastra uma conta no banco. Beleza, gente? Posso continuar? Então vamos lá. Enquanto eu não achei e não cheguei no final do array, não é isso? Então meu loop, meu laço aí, preste atenção, ele só vai parar quando ou eu acho a conta que eu estou procurando, ou eu chego no final das contas que estão inseridas, até o índice C. Significa o quê? Eu não achei a conta com o número que foi passado, certo? Então eu tenho duas opções. Vamos lá. Vamos ver a situação aqui. Então tem um if aqui. Contas é o array, certo? É o atributo que é o array de contas, ó. Tá aqui. Contas. Tranquilo? Uma orientação é usar sempre o this do lado, né? Mas para não ficar muito ponto numa linha só, this.conta, .getNúmero, .equals, eu tirei o this aí no caso, tá? Mas você poderia colocar this.contas, índice i, ou seja, a conta que está na posição i. Chama o método getNúmero da conta, tranquilo? Cada posição do array de contas é uma conta, né não? Então na posição i eu posso chamar o método getNúmero para saber o número da conta que está naquela posição. E comparo esse número com o número que eu estou procurando aqui, ó. Com o número que eu recebi como parâmetro. Se isso for true, significa o quê? Achei a conta, não é? É essa conta que eu estava procurando. Então eu vou mudar a variável achou para true, o valor da variável achou, e vou colocar na variável resposta a conta do índice i. Massa, já achei a conta. Se a variável achou ficou true, então o if vai voltar aqui para o while depois, né? Quando eu negar achou, a negação de true é falso. Falso e qualquer coisa é falso. Eu vou parar o while então.
Não vou mais continuar executando. É o que eu quero. Eu já achei. Para que eu vou continuar executando? Para isso é que existe essa variável aqui, né? Aí eu volto, saio do while, eu venho para cá então, para o if. Aí tem outra pergunta. Por que tem outra pergunta aí? Tem outro se? Porque eu posso sair do while por dois motivos. Ou porque eu achei a conta, ou porque eu cheguei no final da lista de contas que estão lá no array sem achar ninguém. Então se eu não achei, se eu sair porque a conta não está no array, a gente está usando aqui um comando para dar uma mensagem de erro. Não achou a conta procurada. Esse comando aí ele não está da maneira adequada ainda não. Quando a gente vê o assunto de exceções, a gente vai corrigir isso daí, tá? Mas por enquanto, todo lugar que a gente precisa dar uma mensagem para o usuário, a gente vai fazer throw new runtime exception e colocar entre parênteses o string que é a mensagem. Vamos assumir isso por enquanto, sem eu dar mais detalhes disso, tá? Pois não, pergunta. Deixa eu só fazer deixa eu só terminar aqui para não perder o fio da meada, tá? Então, ó, se eu executar esse comando, eu paro a execução aqui e dou um erro. Mas se eu não executar, ou seja, se eu achei a conta, eu vou executar o return, normalmente, e vou retornar a conta que foi encontrada. Tranquilo? Se eu começo a executar no zero, eu começo a executar com i igual a zero. Então eu vou procurar na conta zero. Se isso aqui for falso, eu venho para o else, incremento o i para 1. Volto para o while, vou na conta 1, se não é ela ainda, incremento para 2, e assim vai. Enquanto o i for menor que índice C, é claro. Beleza? Pergunta. Por que o método é privado? Foi a pergunta. Qual é a resposta, pessoal? Oi? Não estou ouvindo, mais alto. Então a decisão foi criar esse método como um método auxiliar. Outros métodos da classe. Que classe que a gente está programando esse método mesmo? Banco. Banco é que tem uma rede de contas. Então tem outros métodos da classe banco que podem usar esse método aí, procurar conta. Quais? O método debitar, que recebe um número e um valor, usa esse procurar conta para varrer o array e retornar a conta, e chama o debitar dela. Vou já mostrar ele. Só que o banco não quer que outros objetos chamem o método procurar conta. Ninguém pode procurar uma conta no banco. A pessoa pode creditar, debitar e ver saldo da conta. Não pode procurar uma conta, porque procurar é privado. Essa é uma regra de negócio do banco. Tá? No seu sistema, talvez você queira deixar público isso daí. Mas nesse sistema aqui, o dono do banco disse, não pode. Mais ou menos essa lógica. Na verdade é essa. Esse método foi criado somente para não duplicar esse algoritmo aí nos métodos de banco que iriam ter que varrer o array. O que esse método faz é simplesmente, dado um número, varrer o array procurando a conta com esse número. Isso estaria duplicado em todos os métodos de banco que precisassem acessar alguma conta. A gente vai já ver isso. Claro, eu vou já mostrar isso para vocês, certo? Sérgio. Pois não. Diga. Não achou. Aí ele vai nesse dinheiro, mas depois ele não podia. Não, quando eu não achar, se eu sair do while porque eu não achei, essa linha aqui faz o programa parar e dar essa mensagem de erro aí. Então eu não vou retornar nada, certo? Como isso aqui ainda está meio certo só, ou meio errado, dependendo do seu ponto de vista, está no mesmo no final das contas, né? A gente não está vendo a maneira adequada de fazer ainda. A gente vai ver na aula de exceções. Aí vai ficar bem redondinho o negócio, certo? Vamos mais para frente, ver como é que isso seria usado. Ó. Aqui, ó. Os métodos debitar e creditar, sim, desculpa. Mas um detalhe. Tudo que está em vermelho aí nesse método não é por acaso. Se eu mudar onde está escrito conta para poupança, onde tem C em vermelho para P, eu tenho exatamente o método procurar poupança. Sem tirar nem pôr nada. É o mesmo algoritmo, é a mesma intenção. Estou duplicando o código. E vou ter que ter esse método procurar poupança. Porque eu tenho uma rede de poupança. Aqui, ó, os métodos de banco. Eu estou na classe banco. Não é bancos não, é banco. O método debitar, conta, que dado um número e um valor, faz o quê? Ó? Chama aquele método procurar, que a gente acabou de programar. Ao invés de aqui eu escrever while, não achou, i menor que índice C, e parará. Não, eu só faço chamar aquele método. Dou o número da conta, ele retorna essa conta para mim, e eu vou lá e debito passando o valor aqui. Ó. A mesma coisa creditar. Dado o número da conta, eu uso o método privado procurar. Eu estou na classe banco aqui, então eu posso chamar o método privado da própria classe banco. Não tem nenhum problema.
Método privado é aquele que só pode ser chamado por outro método da própria classe, da mesma classe. Por isso que eu falei que o método é auxiliar, que ele só vai servir para outros métodos internos da mesma classe. Então, ó, procure a conta com esse número e acredite nela o valor. De novo, tudo que está em vermelho aqui, se eu mudar de conta para poupança, eu vou ter exatamente os métodos debitar poupança, acreditar poupança. A mesma coisa ia acontecer com os demais métodos que já existem na classe banca. Transferir, pior, né? Eu tenho hoje o transferir de conta para conta. Eu teria que criar um transferir de poupança para poupança, um transferir de conta para poupança e um transferir de poupança para conta. Então eu mais do que duplico. Certo? Diga, pergunta. E como é que você vai usar sem copiar o foco? Vamos já ver. Deixa eu mostrar. Chego lá, já já. Pergunta foi, como é que a gente vai fazer então para resolver esse problema? É o que eu estou construindo aqui com vocês, tá? Estou motivando o problema e vou mostrar a solução para isso. Olha para cá. Então, ó, resumindo, os problemas. Eu tenho uma duplicação desnecessária de código, ou seja, a classe poupança, a definição da classe poupança é tudo que uma classe conta é mais alguma coisa, né? Não é uma extensão simples. Ela tem tudo que conta tem e define alguma coisa a mais. Olha para cá. Outra coisa, clientes de conta, ou seja, quem usa a classe conta, por exemplo, a classe banco, que também precisar trabalhar com poupança, vai ter que ter um código só para poupança, vai ter que duplicar aquele código para trabalhar com poupança. Lembrando que eu estou falando aqui só da classe banco, mas teriam N outras classes que a gente precisaria duplicar também. Vocês vão ver isso mais para frente, tá? Então, conceitualmente falando, falta a gente refletir a relação entre esses tipos no mundo real. Então, quando a gente fala, vai no banco, a gente fala, quero abrir uma poupança, mas o que a gente está falando é, quero abrir uma conta poupança, não é não? Poupança não é um tipo de conta? Conta corrente não é um tipo de conta? Então, no final das contas, tudo são contas, certo? É essa relação que não está refletida aí. Do jeito que poupança foi definida, é uma classe diferente de conta, como é a classe livre, a classe automóvel, a classe banheiro, certo? Não tem essa relação. Como é que a gente vai implementar, programar essa relação aí de que poupança é uma conta? É exatamente nesse contexto, é um tipo de conta, né? É exatamente nesse contexto que surge o conceito de herança. É exatamente com essa intenção, com esse objetivo, que a gente vai usar a herança. Tá? Então o que a gente quer é olhar. Lembra da ideia de que classes é um conjunto de objetos do mesmo tipo? Uma classe é um conjunto de objetos do mesmo tipo? Que você encontra isso em todo lugar? Essa aqui é a ideia. Eu tenho uma classe das contas. Todos esses objetos aqui são contas. Só que uma parte dele, um subconjunto desses objetos, são contas diferentes. Ó. Tem um render juros aqui. Certo? São poupanças. Essa é a ideia. Então eu posso olhar para todo mundo como se todo mundo fosse contas. O que uma conta tem? Creditar, debitar, get saldo, get número, os atributos número e saldo. O que aquela poupança tem? Tem isso, tem. Tem mais do que isso, mas tem isso, com certeza, não tem? Então se eu olhar para uma poupança, eu posso olhar para ela como se fosse uma conta. Porque ela tem tudo que uma conta tem. Faz sentido isso? É intuitivo isso ou não? Se eu for chamar um método para acreditar e não quiser olhar se é uma poupança ou se é uma conta, vai funcionar esse método ou não vai? Não tenho creditar nas duas? Não tenho debitar nas duas? Não tenho os mesmos atributos, os mesmos métodos? Então a ideia é que eu pudesse olhar para objetos poupança como se fossem do tipo conta. Como se fossem da classe conta também. Como é que a gente vai fazer isso? É o que a gente vai ver agora. Claro, vai ter alguma coisa de diferente o render juros. Mas no que diz respeito à conta, é igualzinho. Tem a mais, não a menos. Por isso que é uma extensão. Tá? Então, ó, como eu estava dizendo, ó, a gente vai usar herança sempre que a gente notar a necessidade, sentir a necessidade de estender uma classe. Ou seja, eu vou alterar uma classe que já existe, que é a classe conta, colocando alguma coisa a mais. Claro, eu não vou alterar a classe conta, eu vou criar uma classe nova, que é tudo que a classe conta tem, mais alguma coisa. É uma extensão da classe conta. Vai herdar tudo que a classe conta tem e criar coisas novas, e definir coisas novas, tá? Então essas coisas novas podem ser propriedades, ou seja, atributos, e comportamento, ou comportamento, ou seja, métodos. No caso da classe poupança, a gente só quer colocar um método novo, né?
Não tem nenhum atributo novo, certo? A única diferença, preste atenção, a única diferença de uma poupança para uma conta é que uma poupança vai ter um método novo. Tem tudo que conta tem, mais o método render juros, tá? Então a gente vai criar aqui uma hierarquia de classes que vão herdar propriedades e comportamentos e definir novas propriedades e ou comportamentos para representar o que tem de diferente então daquele tipo. Então você tem aqui uma classe A e eu tenho aqui uma classe B. Ó. Esse desenho que eu fiz aqui é o seguinte, está dizendo que B herda de A. Esse símbolo aqui é um símbolo de herança ou de generalização que aponta para a classe mais geral, para a classe mãe, para de quem eu herdo. A ideia de superclasse, eu posso falar de mãe também. Não tem a ideia de herança, né? Paternal, exatamente a mesma ideia. B é filho de A, herda de A. É filho de peixe, peixinho é, né? Assim? Então B é A, a gente pode dizer. B é A. Poupança é conta. Não esqueçam disso. Poupança é conta. Poupança é conta, para não esquecer. Para eu poder fazer isso, eu vou ter que dizer que poupança é herda de conta. Tá? Então, se aqui for conta, poupança vai herdar de conta, vai ter tudo que conta tem, vai ganhar, vai receber de graça automaticamente tudo que conta tem, e vai precisar então definir só o a mais, só o extra, só o que for específico de poupança, que só poupanças vão ter. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Calma lá. Dois conceitos super importantes quando a gente está falando de herança. Atenção, a gente vai bater nesses conceitos ainda nas próximas aulas, nas próximas 3 aulas pelo menos. 2, certo? Que é a ideia de comportamento e substituição. Ora, se eu estou dizendo que poupança deve ser visto como conta, então ela tem que se comportar como uma conta. Se quando eu acredito R$100 numa conta, eu aumento o saldo em 100, quando eu acreditar R$100 numa poupança, eu tenho que aumentar o saldo em 100 também, certo? Senão não está se comportando como. Então, quando a gente fala de herança, está implícito já que você está obedecendo esse conceito aí. Um objeto da subclasse vai se comportar como um objeto da superclasse. Claro, em relação aos métodos que a superclasse já tem, que a mãe já tem, ou que o pai já tem, se preferir. Tranquilo? Então, se eu sou uma subclasse, eu tenho que me comportar como uma superclasse. Lembra de poupança é conta? Tem que se comportar como conta. Ora, se eu me comporto como uma conta, então, onde hoje as contas são utilizadas, eu posso entrar lá, eu posso ser utilizado de graça, sem mudar nada, sem nenhum esforço zero. Então a ideia é que no momento que eu digo que uma poupança é herda de conta, aquela minha classe banco, que tem uma rede de contas, que tem métodos que manipulam contas, automaticamente vão poder manipular poupanças. Porque poupanças são contas. Certo? Se uma poupança se comporta como uma conta, eu jogo a poupança lá, o banco não vai nem perceber que é uma poupança que está ali. Para ele vai ser tudo conta. Essa é a ideia. É assim que a gente vai evitar de duplicar o código lá dentro de banco, certo? Para banco, tudo são contas. Ponto final. Então, estou passando primeiro a intuição. Tranquilo até aqui a intuição? Vamos ver como é que a gente programa isso, tá? Então, ó, com isso, com o uso de herança, a gente vai ter reuso de código, porque tudo que está declarado na classe conta automaticamente vai ser reusado para a classe poupança, sem eu precisar reescrever isso, eu não duplico esse código, né? E também tem de certa forma, um reuso do código da classe banco, porque eu não vou precisar escrever um código novo para manipular a poupança. Está pronto já esse código, que manipula a conta. A outra coisa é, claro, eu vou poder escrever métodos a mais, novos métodos, e até redefinir algum método na subclasse. Então eu posso redefinir, por exemplo, na classe poupança, um método creditar ou debitar. Mas isso é assunto para a próxima aula, certo? A gente vai discutir isso com calma. Por enquanto, a gente não vai redefinir nada. A gente vai apenas criar uma classe nova, que tem tudo que a outra classe tem e que define alguma coisa nova, a mais. Beleza? Vamos ver. Então, ó, tá aí a bendita da classe poupança. Atenção, não tem nenhuma reticência. Isso aí, tudinho é a classe poupança, completa já. Olha para cá, presta atenção. Então, a palavra mágica é essa aqui, ó, extends. É assim que eu digo que uma classe herda de outra. Então, quando eu digo que poupança
extends conta, eu estou dizendo que poupança estende a classe conta. Tem tudo que a conta tem, mais alguma coisa. E aqui eu vou declarar só essa alguma coisa a mais. Não preciso repetir tudo que a conta tem. O extends aqui já faz isso para mim. Então quando eu digo que poupança extends conta, eu estou dizendo poupança é uma conta. Vai se comportar como uma conta. Logo, vai poder ser usada pelo código que hoje manipula contas. Eu vou jogar uma poupança lá e vai funcionar. Porque vai ter creditar, vai ter debitar, get saldo e get número, que é o que tem em conta. Beleza? Pergunta lá atrás. Então, Sérgio. questão de herança. Sérgio. Pois não. É só uma questão visual, né? No final do dia é uma questão de estética. Não. Também tem facilidade também. Não é visual. Perceba. Faz sentido. Isso foi uma pergunta muito importante, porque é preciso dizer o seguinte, ó. Veja só. Faz sentido uma poupança ser considerada como uma conta, é um tipo de conta, intuitivamente falando, certo? Então tem essa questão lógica aí. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma classe chamada equipamento, que tem um atributo chamado nome ou descrição, certo? E eu estou fazendo um sisteminha que também vai cuidar de um zoológico, vai ter lá uma classe animal que vai ter uma descrição também. Só porque animal tem descrição, será que eu vou dizer que animal herda de equipamento? Animal é um equipamento? Faz sentido? Certo? Então, a não ser em outro contexto aí, que talvez pudesse fazer sentido, mas nesse contexto aqui, provavelmente não. Então, não é porque eu vou ter as mesmas informações e eu vou herdar. Tem que fazer sentido, primeira coisa, conceitualmente falando. Então, automóvel tem velocidade, combustível. Mas aí, vamos dizer assim, uma vaca também tem a velocidade que ela anda e combustível é capim, certo? Nem por isso eu vou dizer que vaca é herda de automóvel, ou o contrário. Se fosse veículo ou transporte, ainda vai, né? Tem a classe lá transporte, e eu tenho lá uma vaca que pode ser o transporte, um automóvel que pode ser o transporte. Agora faz sentido, percebe? E qual é a vantagem disso? O seu sistema, ele vai estar lá trabalhando com veículo ou transportes. Ele não está preocupado se é uma vaca ou se é um automóvel, certo? Ele não está preocupado com isso. O código que eu vou escrever vai lidar com transporte. Só um segundo. Aí, ou seja, é uma coisa que vai generalizar o meu código. E mais, se amanhã eu tiver uma nova forma de transporte, sei lá, barco, avião, o que quer que seja, esse meu sistema já vai estar pronto para ser estendido, com menos esforço, certo? Então eu vou criar uma classe nova, avião, que vai herdar de transporte, vai ter que ter as mesmas funcionalidades que qualquer transporte, vai ter que se comportar como transporte, e o sistema que hoje manipula o transporte vai estar pronto para trabalhar com avião, sem mudar nada. Claro, aí a gente vai já ver, tem um a mais, esse a mais aí, que avião vai ter, claro, aí eu vou ter que ter um código específico para ele, mas só para esse a mais. Então não é só estética. Eu estou simplificando o sistema como um todo, eu vou ter bem menos codificação, e eu estou refletindo um conceito real de que uma poupança é um tipo de conta. Isso deveria ser mais intuitivo também, facilita o entendimento e aí por aí vai. Continue a pergunta aí. Isso tem algum tipo de ganho físico, desempenho, né, consumo de memória e tal. Então veja, isso tem um impacto. Eu não sei te dizer qual é exatamente esse impacto. Então o que eu estou te dizendo a gente está olhando para um conceito e em tese, nessa disciplina aqui, a gente não deveria estar preocupado com esse tipo de questão. E se você está perguntando, faz todo sentido essa pergunta. Todas as decisões que a gente for tomar, desde que linguagem de programação vai usar, ou como é que eu vou programar, se eu vou duplicar código ou não. Às vezes você tem que duplicar código, porque você tem uma outra restrição, como desempenho, por exemplo, que é mais forte do que ter um código fácil de atualizar, ter um código fácil de entender. Percebe? Então, aí você tem que conhecer, lá tem que escovar os bits, como a gente chama. Você tem que conhecer a implementação da linguagem, conhecer o seu programa para saber onde é que estão os gargalos lá de desempenho, de consumo de memória, entender por que isso está acontecendo e tentar otimizar o seu programa. Se essa restrição aí de desempenho ou de consumo de memória for uma restrição dos teus requisitos. Certo? Então o que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte, do ponto de vista do que nós vamos fazer aqui, do projeto que a gente vai fazer aqui, e do ponto de vista do contexto de muitos sistemas reais, então tem esse lado também, não é só a teoria aqui, esse tipo de modelagem que a gente está fazendo, de implementação que a gente está fazendo, o efeito disso não é perceptível. Você não vai notar nada.
Em alguns casos vai melhorar, porque se eu tenho uma classe com menos código-fonte, ela vai ser uma classe menor. Então ela vai caber, por exemplo, num aparelho, num celular que tem menos espaço de memória para rodar. Certo? Mas cada caso é um caso, eu tenho que avaliar. Então, assim, tem muitas situações em que você tem que tomar decisões que vão contra os princípios de boa prática de programação, porque quando a gente fala de boa prática de programação, a gente geralmente está pensando em deixar o código mais fácil de entender, deixar o código mais fácil de evoluir, de mudar, porque você vai entender mais fácil, muda mais fácil. Deixar o código mais independente. Em geral, as boas práticas estão olhando para esse lado aí. Mas pode ter uma situação, não é difícil, não é nada do outro mundo, que você tem que tomar decisões contrárias às boas práticas, às chamadas boas práticas, vamos dizer assim, porque você tem que atender aquele requisito, não tem discussão. Se você não colocar para rodar, velho, o cara não vai querer, concorda? É simples assim. Tenho que botar um sistema para controlar o airbag de um carro. Então eu não estou preocupado em fazer com que esse sistema seja muito bonito lá, muito fácil de entender. Eu estou preocupado em que o airbag funcione na hora que tem que funcionar para não causar um problema para alguém, por exemplo, certo? Então, provavelmente esse sistema é um bom candidato a o cara ir lá escovar bits, que o negócio tem que funcionar em milionésimos de segundo, sei lá. Certo? Por exemplo, eu não conheço esse sistema, estou dando um exemplo, só uma ideia. Tem outras alternativas, como implementar em hardware para acelerar o desempenho, tá? E aí vocês vão ter outras disciplinas nesse curso, essa é só a primeira, que vão tratar de diversas formas de desenvolver sistemas, olhando para diversos aspectos diferentes. No nosso caso aqui, a gente está preocupado em aprender a programar. E não se preocupar com essas outras questões, que são importantes, mas que não vem ao caso agora. Tranquilo? Então vamos olhar aqui para os conceitos e como implementar esses conceitos e no impacto geral, vamos dizer assim, desses conceitos. Mas nenhum problema em responder esse tipo de pergunta, certo? Certo, gente? Eu acho, inclusive, muito importante porque dá uma visão para vocês do que, é que pode vir à frente aí. De que a gente não está falando de um negócio que é só desse jeito aqui. A gente está falando de uma forma de fazer. Então Java não resolve tudo, herança não resolve tudo. Tem vários exemplos que usar herança poderia ser uma coisa ruim, tá? Mas vamos olhar para uma coisa mais simples por enquanto, para aprender os conceitos primeiro. Depois, vocês vão ter conhecimento para tomar as decisões. Se vale a pena usar aquele conceito naquele contexto ou não. Ok, gente? Mais perguntas? Sérgio? Pois não. Então a sua pergunta é, eu tenho quero criar um novo tipo, que tem tudo que conta tem, e mais um atributo, é isso? Tudo que poupança tem, perfeito, e mais um atributo. E aí, cuidado, e faz sentido esse objeto ser uma poupança? Vamos dizer, uma poupança especial, vamos dizer assim, certo? Aí você criaria a classe poupança especial, herdando de poupança. Public class com poupança especial, extends poupança. Para você herdar, é só usar esse extends aqui, ó. Você vai declarar a classe que você quer criar, vai usar a palavra extends e dizer de quem você herda. Em termos de programação é assim. Agora, tem que ter aquele cuidado que eu disse. Tem que fazer sentido herdar. Eu não terminei a aula, eu não mostrei ainda como é que a gente vai usar essa poupança. Como é que eu crio esse objeto. Vamos chegar lá, tá bom? Não. Você quer criar uma classe que herde de poupança e não de conta. Então você vai olhar só para a poupança para herdar dela. Claro que se você está herdando de poupança e poupança está herdando de conta, você indiretamente também está herdando de conta, é óbvio. Mas na hora que você vai descrever isso, só diz que herda da classe da sua mãe, não da avó. Como é que é? Eu vou mostrar, vou chegar lá. Você vai ver que é simples, não tem diferença nenhuma, uma classe como qualquer outra em Java. Como é que eu crio um objeto de uma classe? New, aquela classe. A gente vai chegar lá. Deixa eu mostrar esse exemplo. Aí você me pergunta novamente, se você ainda tiver com a dúvida. Quem mais vai perguntar aí? Nesse exemplo que a proposta especial poderia ser palavra como Ótima pergunta. Então a pergunta foi, nesse exemplo que a gente acabou de discutir aqui, de ter uma classe poupança especial que herda de poupança, essa poupança especial poderia ser tratada como uma conta? O que é que vocês acham? Poupança especial é poupança. Poupança é conta. Logo, poupança especial é conta também. Um vai herdar do outro. Significa que poupança especial vai ter creditar, debitar, get saldo e get número. Tem que se comportar como uma conta também. Pode ser vista como uma conta também. Perfeito. É isso que a gente quer. Ter essa hierarquia de classes.
Então eu quero ter aqui uma classe A, que é mãe da classe B, que é mãe da classe C, que é mãe da classe D, que é mãe da classe E. Lá vai, não tem nenhum problema. A classe E é do tipo A e do tipo B, C e D também. Então, se eu tenho um programa que só manipula objetos do tipo C, eu posso colocar um objeto do tipo E lá. Se eu tenho um programa que só manipula objetos do tipo A, eu posso colocar um objeto E lá. E D, e C, e B também. Tranquilo? Vamos ver como ainda. Calma. Vamos ver um exemplo programado na prática para ficar mais claro isso daí. Vamos com cuidado. Alguma pergunta por enquanto aqui? Hein, pessoal? Tranquilo? Por enquanto? Até aqui? Diga. A gente não viu, eu não expliquei a classe poupança, eu só mostrei e não expliquei, né? Muito bem. Então, ó, vamos lá. Eu só cheguei até aqui. Poupança herda de conta, é assim que a gente diz. Isso faz poupança automaticamente herdar, receber, ganhar os atributos e os métodos que estão lá em conta. Ok? Agora vamos definir o quê? Ora, como qualquer classe Java, a gente tem que declarar um construtor. Como é que a gente declara um construtor? Presta atenção, olha aqui, ó. Public, o nome da classe, abre e fecha parênteses com a lista de parâmetros que aquele construtor precisa. Provavelmente esses parâmetros são parâmetros para inicializar atributos, certo? Essa palavra super aqui, que está chamando a atenção em vermelho, ela serve para você acessar, invocar, chamar o construtor da superclasse, ou seja, da classe conta. Vamos lá, vamos puxar para a intuição agora. A classe conta define quantos atributos? 2 atributos. Eles são privados. Não é isso, gente? O que é que significa um atributo ser privado? Só pode ser acessado diretamente dentro da classe que foi definida. Ou seja, só um código escrito dentro da classe conta consegue acessar saldo e número. Eu herdei aqui esses atributos, mas eles não podem ser acessados diretamente aqui. Então, no meu construtor, eu nunca conseguiria escrever dis.saldo igual a alguma coisa. Vai dar um erro de compilação. Porque saldo é privado. Só pode ser acessado em conta. Eu tenho ele, mas não consigo acessar diretamente. Vamos já ver o uso disso. Então, ó, nada mais justo de que quem programa a classe conta, que define os atributos, que declara um construtor, que diz como eu tenho que inicializar esses atributos, que eu chamo esse construtor aqui. Por que eu vou herdar e fazer diferente? Não, eu herdo e digo o seguinte, para criar uma poupança, no mínimo, tem que fazer o que você faz para criar uma conta. Então, o construtor de conta, nesse caso aqui, está recebendo um string, número, né? Esse super aí está chamando o construtor de conta. É de esperar que na classe conta tenha lá um public conta string número. Public conta string, se o nome do parâmetro é número ou não importa. Né? Mas que receba o parâmetro número, porque aqui, nesse super, eu estou chamando esse construtor. Então esse super aí está dizendo o seguinte, inicialize os atributos que eu herdei, por favor. É isso. Intuitivamente deveria fazer sentido para a gente. Porque os atributos foram declarados por poupança. Ele é que fique com a complexidade ou com a responsabilidade de inicializar esses atributos. Eu quero só usar os serviços. Eu quero só usar eles. Eu quero ter eles aqui. Eu quero ter um número e um saldo. Mas como não foi eu que declarei, eu digo o seguinte, ó, inicialize aí em cima. Execute o construtor para inicializar para mim. Se eu declarar algum atributo novo, se a classe poupança declarasse um atributo novo, estaria escrito aqui mais ou menos, né? E aqui dentro, dentro do construtor, eu vou lá e inicializo os meus atributos que eu explicitamente declarei. Tranquilo? A classe poupança ela pode declarar novos atributos, não pode? Como qualquer classe Java. Então eu posso colocar aqui private int i, por exemplo, certo? Onde é que eu devo inicializar os atributos? No construtor. Onde é o meu construtor? Esse aqui, não? Então dentro do construtor aqui eu vou colocar dis.i recebe x. E posso receber aqui, ó, int x. Pronto. Agora o construtor de poupança precisa receber um string e um inteiro. O string vai ser repassado para o construtor da superclasse, conta, que vai inicializar o número com aquele string e o saldo com 0, não? Lá em conta. É provavelmente assim que está funcionando. E esse inteiro aqui que você passou, eu vou usar para inicializar o meu atributo i. Está aqui, né? Vou botar direitinho aqui. Vou tentar botar aqui, vou ver se vai caber. Private int i. Seria assim, não seria? Ponto e vírgula. Ou seja, o atributo i é só de poupança. Perfeito.
Tá? Então, se for o caso, você declara seus atributos, quantos você quiser, você é que manda, e você inicializa eles também no construtor, como a gente já fazia antes em qualquer classe Java. Quem declara atributos, assuma a responsabilidade de inicializar eles no construtor. Não foi isso que a gente fez desde o começo? Desde a primeira aula de construtor? Não mudou nada aqui. Beleza? Não, mas a gente só chamou um atributo das contas, chamou de... Como assim não chamar? Mas o que é que o construtor faz? Qual é a responsabilidade do construtor? Inicializar atributos. É só isso que o construtor faz em qualquer classe Java. Bom, você pode até programar outras coisas lá, mas a intenção dele é inicializar os atributos, preparar o objeto para ser executado. Tranquilo? Então o que é que a gente fez aqui neste caso? A gente só inicializou atributos. Esse super inicializa os atributos que eu herdei, porque executa o construtor da superclasse. E essa linha aqui inicializa os atributos que eu defini explicitamente. Aqui em cima no caso, certo? No caso de conta não tem isso, né? Então esse aqui foi só um exemplo. Não vai ter esse cara aqui. Então é mais simples. No caso de poupança. Na próxima aula a gente vai ver uma situação que precisa declarar um atributo. Aí pode ficar um pouco mais claro isso daí, certo? Vamos continuar, para a gente não parar na aula no meio aqui. Outra coisa é aquele método extra que a classe poupança vai ter. Ou seja, que é a diferença do que vai ser uma poupança para uma conta. É que ela vai poder render juros. O que é render juros? A gente já tinha visto antes. Aqui você está programado de uma maneira mais passo a passo, digamos assim. Eu recebo uma taxa de juros. Aí, vou calcular os juros. Vou calcular os juros. Quanto é que eu vou creditar, né? Qual é os juros? É o valor do saldo vezes a taxa. Por que aqui eu não uso dis.saldo vezes taxa, hein, pessoal? Porque saldo, apesar de ser um atributo que a poupança tem, é privado e foi declarado em conta. Eu tenho ele, mas eu não consigo acessar diretamente. Mas eu tenho um método público, getSaldo, que me dá ele, que dá o valor dele. E é só isso que eu preciso para calcular os juros. O valor do saldo vezes a taxa que foi passada como parâmetro, certo? Só um segundo. Chego já. Com esse valor dos juros, ou seja, o que é que eu vou fazer? Credite, dis.creditar, passando os juros. Credite em mim o valor dos juros. Não é isso que você quer, render juros? Quem é dis.creditar? Vocês estão vendo esses métodos aí, esse método aí? GetSaldo e creditar? Eu estou chamando, né? GetSaldo é o método que está em mim. Creditar é o método que está em mim. Dis.getSaldo em mim, classe conta, classe poupança no caso aqui, né? Onde é que esses métodos estão? Esses métodos estão na classe conta e foram herdados de conta. Posso acessar eles? Posso. Por quê? Porque são públicos, perfeito. Se fossem privados, eu também não poderia acessar. Mesmo sendo uma extensão? Mesmo sendo uma extensão, não. É exatamente isso que eu quero. Por ser uma extensão é que eu posso fazer isso. Porque a classe poupança estendeu de conta, é que ela tem esse método creditar. Não, mas mesmo ela sendo extensão, ela não pode pegar o privado? Isso. Mesmo sendo uma extensão, não pode acessar o que for privado. Por quê mesmo? Terceira vez, não tem problema. Eu posso falar 10, não tem estresse, gente. A gente está aprendendo aqui, não estou reclamando que você está perguntando de novo não, isso aí, tá? Estou deixando claro, terceira vez que eu vou dizer isso. Um atributo ou um método privado, o que é que acontece? Só pode ser acessado. Complete aí. Você sabe, tá vendo? Na classe que for definido, não tem outra opção. Mas sabe também como passa a classe conta. Mas não é a classe conta. Poupança é uma conta, mas eu não defini esses métodos, esses atributos nesta classe aí, tá? Mas veja, não tem estresse. Eu herdei, eu tenho as informações, eu tenho os métodos aí, estão prontos para serem utilizados. Isso não está me limitando em nada, tá? Outra pergunta ali. Se saldo fosse default, aí poderia acessar. Como é que é a pergunta? Se saldo fosse default, cara. Se saldo fosse default, como assim? Não fosse falha, não fosse nada. Saldo? Desculpa, entendi. Se o atributo saldo tivesse qualificado como default, né? Ou seja, package ou friendly, nenhum dos três, né? O que é que significa mesmo? Ele pode ser... Não. Default é só dentro do mesmo pacote. O que pode pela subclasse é protective. Já mostrar isso. Eu falei antes de ontem, que eu ia falar disso na aula de herança. Eu vou falar já. Tem uma slide só sobre isso daqui a pouco. Sim.
Se o método creditar fosse privado, é a pergunta, aí você não tinha o que fazer. Aí fazer o creditar disso, creditar. Não existe. Creditar é um método. Ah, sim, certo. Se o método for privado, quem criou a classe conta já não queria que ninguém chamasse. Então, por exemplo, o banco já não ia conseguir chamar o creditar. Tá? Faz sentido ter um método privado se ele é um método auxiliar que vai ser usado só internamente. Não é o caso do creditar. Mas se fosse, você nunca ia poder chamar. Então você não ia conseguir implementar isso aqui. Não faria muito sentido, né? Por isso que você teria essa confusão. Tá? Então, gente, o construtor ele não vai ser herdado. Ó. Mas eu sou obrigado, inclusive, a usar o construtor da superclasse para inicializar os atributos. Se eu tentar criar um construtor de poupança sem colocar essa linha aqui, vai dar um erro de compilação. Eu sou obrigado a chamar o construtor da superclasse. Deveria ser intuitivo esse aí pra gente. Faça sentido isso, não faz não? Olha, eu estou dizendo que eu sou conta também, mas eu não funciono como uma conta. Lembra de ter que funcionar como uma conta? Então eu tenho que ser inicializado como uma conta também. Java vai te obrigar a chamar esse construtor de conta aqui. Se quando tiver 2 ou 3 ou 4 construtores diferentes, você pode chamar qualquer um deles, não tem problema. Mas você tem que ir, usando o super, chamar um dos construtores da superclasse. Tem que dizer o nome do construtor? Não, o super já está dizendo isso. Mas porque o super está dentro do construtor da classe, claro. Você não pode colocar esse super dentro de render juros, não faz sentido. Vai dar erro de compilação. Então esse super do jeito que está aí, só faz sentido dentro de um construtor. O que é que significa? Você está tentando chamar o construtor da superclasse. Não estou botando o nome dele em canto nenhum. Mas é óbvio que é o qual? Da classe conta, não é de conta? Tranquilo, gente? Beleza. Você acha qual é a herança de herança? Não é herança de herança, mas é aquela hierarquia de classes. A herda de B, que herda de C, que herda de E. Certo? Eu não tenho uma herança de herança direta aqui. Eu não posso colocar extends, outra extends aqui não, por exemplo. Mas digamos, se tivesse outro extend, poupança do tipo B, estendendo a poupança. Não foi o exemplo que a gente acabou de dar aqui? Poupança especial, herda de poupança, que herda de conta. Não, mas eu sei, mas aí quando eu coloco o construtor, só preciso colocar super, só um super. Ah, entendi. Então o construtor, eu estou chamando de quem? Sempre da sua superclasse imediata. Porque quando você bota o extend, você olha para uma classe. É essa aqui que vale. Então se alguém herdar de poupança, vai olhar para esse construtor aqui. Mas vai funcionar porque um chama o outro. Perfeito, perfeito. Beleza, gente? O negócio funciona, rapaz, acredite. Vamos lá, ó, resumo. Então, como é que a gente vai usar a herança? Usando essa palavra reservada aqui, extends, essa cláusula extends. Então, uma subclasse extends uma superclasse. É o mecanismo para definir herança e subtipo em Java. Então, o subtipo poupança é um subtipo de conta, porque objetos poupança se comportam como conta, tá? Em Java, a herança é simples. Ou seja, uma classe só pode ter uma superclasse, só pode ter uma mãe. Não pode ter mais de uma mãe, não pode herdar de mais de uma classe. Existem outras linguagens de programação que permitem isso. Em Java não é possível. Tem a questão de conflitos. Imagina herdar 2 atributos que têm o mesmo nome e tipos diferentes. E aí, o que é que eu faço, certo? Ou métodos com a mesma situação. Claro que essas linguagens têm como resolver, mas complica muito, torna muito complexa a solução. Provavelmente foi por isso que Java não adotou tal possibilidade, certo? A gente vai voltar a falar de herança simples e múltipla lá mais para frente, um pouco. Então, ó, algumas restrições que eu já falei, na verdade, né, só para resumir e para sedimentar aí. Primeira coisa, atributos e métodos privados são herdados, mas não podem ser acessados diretamente. Então, ó, se eu tentasse aqui no render juros acessar direto o saldo, daria um erro de compilação, porque o saldo é privado. Beleza? Então esse código aí está errado. Outra coisa, olha lá, ó, o slide que eu falei. Se a classe conta tivesse num pacote diferente da classe poupança, mas saldo fosse protegido, aí sim, eu conseguiria acessar, lembra? Então protected, um atributo, ou um construtor, ou um método protegido, significa o quê? Esses caras, esses membros aí da classe, podem ser acessados tanto no mesmo pacote, ou seja, por qualquer classe do mesmo pacote, ou por uma classe que seja uma subclasse. Mesmo que essa subclasse esteja em outro pacote, que é o caso aqui. Se fosse default, se não fosse protected, nem public, nem private, só dentro do mesmo pacote. Private, só dentro da classe. Public, qualquer lugar. Certo?
Tranquilo? Agora, apesar disso ser possível, a gente já discutiu isso. Todo atributo da gente vai ser privado. Não tem desculpa para não ser. Você não precisa acessar diretamente o saldo. Você chama o get saldo para ler e para alterar, já tem lá na conta os métodos públicos, creditar e debitar. Quem declarou a classe poupança, provavelmente viu uma regra de negócio do banco, já definiu que ninguém pode dar um 7 saldo. Ninguém pode chegar a 10 ponto saldo igual a 1 milhão. Não, tem que creditar e debitar valores para mudar o saldo. Então a classe conta, tornando privado o atributo saldo, garante que só ela mexe no saldo. E sempre vai mexer de uma maneira correta, consistente. Tranquilo, gente? Se eu não tivesse herdado uma e outra, dava para usar as duas situações? Como é que é? Eu não entendi. Se eu não tivesse herdado, por exemplo, poupança. Vamos lá, poupança não herda mais de conta, né? Mas tem aqui um atributo privado do tipo conta. É isso? C. E aqui faz C ponto saldo, é isso? Não, isso aqui não vai mudar nada não. Poupança não herda de conta, está em outro pacote de conta, mas usa uma conta e quer acessar o saldo dessa conta, não é isso que você está falando? Não, se é público sempre vai funcionar, uai. Claro, não é público, é uhul, certo? Ó, se for protegido, assim funcionaria também. Eu posso fazer C ponto saldo. Se saldo for protegido, eu conseguiria fazer isso também. Tá? Aliás, desculpa. Se fosse protegido, não. Se fosse protegido é no mesmo pacote ou subclasse. A classe poupança não é subclasse, nem está no mesmo pacote. Não conseguiria acessar. Protegido. Tem que estar no mesmo pacote. Se isso aqui fosse o mesmo pacote, não tivesse Itaú, aí agora eu consigo acessar. Sendo protegido ou sendo default, tanto faz. Qual é a diferença do protegido para o default? Que protegido tem um acesso a mais, que é o quê? Subclasse. Independente do pacote que está. Tranquilo, pessoal? Outra restrição. Lembra do construtor default? Que é aquele construtor sem parâmetros? Então alguém podia dizer, eu vou criar em poupança um construtor que chama o default. Mas atenção, esse construtor default, lá na superclasse, só vai estar disponível se você não declarou nenhum construtor na superclasse, né? Qual é a intenção de declarar um construtor? Dizer o seguinte, só dá para criar objetos chamando esse construtor aqui. Se você fez isso, a subclasse obrigatoriamente tem que chamar o seu construtor. Essa é a intenção. Não tem por que permitir ele não usar o seu construtor. A não ser que você declare mais de um. Aí quando você declara mais de um construtor público, automaticamente você já está dando a liberdade de criar objetos daquela classe de mais de uma forma. Quem projetou, quem programou aquela classe é que fez isso. Beleza. Ok? Perguntas? Vamos para frente. Aqui, ó, finalmente, vamos usar a classe poupança. Então esse exemplo que está aqui, ó, é um pedaço de método main e está usando a classe poupança como se fosse qualquer classe em Java. Não tem nenhum código especial pelo fato de poupança ser uma subclasse de conta. Então eu vou declarar uma variável do tipo poupança, vou criar um objeto de poupança, ó, new poupança. O que é que isso faz mesmo? Chama o construtor de poupança, passando esse string. O que é que o construtor de poupança faz? Chama de conta passando esse string. Então, isso aqui vai inicializar o número da poupança com esse string aqui e o saldo com 0, não é não? Certo, gente? Então isso vai criar um objeto na memória, que é uma poupança, que é um pouquinho diferente de conta, mas que tem saldo 0 e número, esse número grandão aí, que eu não vou escrever aqui, que não vai caber. Certo? Só um segundo, deixa eu terminar aqui a lógica. Aí vamos lá. Poupança.creditar 500,87. Faz o quê? Vai nesse objeto poupança aqui, chama o método creditar e aumenta o saldo em 500,87. Está aqui. Certo? Poupança.debitar 45. Diminui 45 do saldo. System out println poupança.get saldo. Quanto é que vai ser impresso? Hein? 455,87, não é não? Considerando que o construtor inicializa com 0, que o creditar soma esse valor no saldo, que o debitar diminui esse valor do saldo. É o que o creditar e o debitar de conta fazem. E são esses métodos que vão ser executados, certo, pessoal? Tranquilo? Perguntas? Diga lá.
Assim? Então a ideia é exatamente essa. Que você vai ter um programa, isso aqui a gente está simulando o quê? A classe banco. Que tem um array de contas, ou seja, trabalha com variáveis do tipo conta, mas que em algum momento, uma daquelas variáveis, uma daquelas posições do array, vai ter uma poupança. E para o banco é indiferente, porque poupança é conta. Poupança se comporta como conta. Qualquer método que eu puder chamar de uma variável do tipo conta, vai ter na classe poupança, não vai não? Hein, gente? Por quê? Porque poupança é herda de conta. Tem tudo que conta tem. Qualquer método que eu puder chamar de conta, vai ter em poupança. Quais são os métodos que eu posso chamar de conta? Get saldo, get número, creditar e debitar. 4 métodos. Todos eles estão em poupança. Então, eu posso colocar um objeto poupança lá no meio do array de contas, que o banco vai conseguir chamar get saldo, get número, creditar e debitar sem nenhum problema. É isso que está sendo simulado por esse código aqui, certo? Então vamos lá. Declara uma variável do tipo conta. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Declara uma variável do tipo conta. Cria um objeto poupança e armazena a referência para esse objeto na variável, não é não? Não é assim, né? Referência. Não é a variável guarda o objeto lá dentro, não. Vocês estão sabendo disso já. Depois, chama o método creditar, mesma coisa que na linha anterior, na página anterior. Chama o debitar e imprime o saldo. Veja só, olha a lógica qual é aqui. Vamos dizer que eu escondi isso aqui de você. Ou não isso aqui. Só isso aqui, ó. Você não sabe qual é o objeto que eu estou criando. Aí eu pergunto, quanto vai ser impresso aí no final? O System Out vai imprimir quanto? Hã? Hein, gente? 455, não é isso? 87. Ou seja, vai fazer diferença o objeto que está aí? De novo, se essa variável aqui é do tipo conta, ela só pode apontar, ela só pode referenciar para um objeto do tipo conta. Quais são os possíveis tipos de conta que a gente tem? Conta, poupança e qualquer outra classe que herde de conta, né não? Se você criar amanhã uma classe Y que herda de conta, eu vou conseguir colocar Y aqui no lugar de poupança aqui, não vou? E Z, e W, e H, ou seja, qualquer subclasse de conta vai ter esses mesmos métodos e deve funcionar do mesmo jeito. Lembra do comportamento? Tem que se comportar igual. É essa garantia aí, é esse princípio aí que vai dizer que não importa o objeto que eu vou passar aqui, não importa o objeto aqui, creditar esse valor sempre vai somar isso no saldo, debitar sempre vai diminuir isso do saldo, logo eu sei quanto vai ser impresso aqui. Eu não preciso saber o objeto. Eu só preciso saber do tipo da variável que está ali, nesse caso. Vamos lá, perguntas pela ordem. Agora, se você quisesse usar o método de... Atenção, a pergunta foi ótima. E se a gente quiser usar o método de juros? Mas espera aí, até aqui a gente está simulando apenas o seguinte. A classe banco tem uma rede de contas e tem serviços para contas só. O que eu estou dizendo por enquanto é que eu jogo uma poupança lá, ou qualquer outra subclasse de conta, e o banco funciona do mesmo jeito, sem ter que mudar nada. É só isso que eu estou dizendo. A gente não está aqui chamando nenhum método de poupança ainda. Claro que a gente vai querer chamar. Claro que a gente vai querer, nessa situação aqui, chamar um método de poupança. Tá? Mas por enquanto não ainda. Vamos devagar. Outra pergunta. Fala alto. Porque tá ruim hoje aqui o negócio. Alterar o método, certo? Alterar o comportamento. Próxima Se aula. alterar isso aí, vai mudar uma coisa. Ah, tá. Sérgio, se eu redefinir o método creditar, a gente vai discutir isso na próxima aula. Exatamente isso, o método creditar, tá? A gente vai ver que a gente vai poder redefinir, mas vai tomar alguns cuidados para que isso que eu falei agora continue sendo verdade. Não estou falando uma coisa que é parcialmente verdadeira, não. Ela deve ser verdadeira sempre. Isso que eu falei aqui agora. Tá? De que esse programa que está escrito aqui deveria ser suficiente conhecer o tipo dessa variável aqui, que é conta, para saber o que ele vai fazer. A gente vai discutir isso na próxima aula. A ideia de subtipos, de que um objeto da subclasse tem que se comportar como um objeto da superclasse. É esse o princípio. Aquele princípio do comportamento. É isso que permite eu jogar qualquer um aqui e vai sempre funcionar do mesmo jeito.
Mas a gente vai discutir essa questão da redefinição na próxima aula, tá bom? Outra pergunta aqui. Massa. Mais alguma pergunta? Vamos para frente. Opa, vamos para frente, é isso. Então veja, na próxima aula, a gente vai começar discutindo exatamente essa questão de e como é que eu chamo o render juros, então, na classe banco, que tem lá variáveis do tipo conta, como é que eu vou chamar o render juros? Tá na próxima aula isso daí. Aliás, eu recomendo, como sempre, fortemente que vocês leiam os slides da próxima aula antes de vir para a aula. Nem que você chegue só meia hora antes aqui, ou em casa, quinta de noite, que ela vai fazer, vai ler os slides da aula, pô, certo? Beleza, pessoal? Então vamos para o exercício aqui, ó. A gente tem mais de meia hora, ou meia hora exatamente, ou mais até, já que não vai ter aula aqui depois, para fazer os exercícios. Novamente, não deixe de fazer os exercícios. É a diferença entre você aprender bem, aprender mal, ou não aprender a programar, certo? Tem que fazer os exercícios. Tá tudo na mão de vocês. Só depende de vocês terem interesse aí.